Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mielina. E hoje nós contamos com a participação de um convidado muito especial, o professor Tárcio, que é professor de psicologia na PUC do Rio Grande do Sul, e é uma pessoa que detém um conhecimento muito profundo sobre o tema da psicopatologia, que vai ser o tópico da nossa conversação de hoje. Professor Tárcio, seja muito bem-vindo à nossa plataforma, o nosso podcast. Vai ser um prazer conversar contigo hoje. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Então, conversar um pouquinho sobre esse assunto. Depressão hoje, ela é a segunda maior causa ou de morte precoce ou incapacitação funcional. Ela só perde para um tipo de ataque cardíaco. Das 10 patologias mais comuns, se não me engano, 7, né, do DSM, 7 ou 8 são transtornos de ansiedade. Né, e é a categoria mais comum, né? Se estima que 1 em cada 4 pessoas, mais ou menos, em algum momento, feche para transtorno de ansiedade. Obviamente, tem uma indústria farmacêutica que quer patologizar mais para vender mais. Por outro lado, não tenho a menor dúvida de que a gente evoluiu muito ao conseguir dar nome para certas condições de sofrimento e prejuízo e propor tratamento para essas condições. Uma das coisas que vale a pena indicar sobre o tópico da psicopatologia é que se trata de uma questão complexa que pode ser abordada por muitos ângulos diferentes. Então, no decorrer dessa conversa de hoje, nós vamos poder entender que existe uma visão evolucionista que ilumina muita coisa sobre a psicopatologia, sobre a prevalência de certas condições que trazem muito sofrimento para a vida humana. Existe um olhar da neurociência, existe mais de uma maneira de pensar como os diagnósticos devem ser construídos. Então, o nosso grande objetivo de hoje vai ser tentar elucidar, esclarecer a natureza das controvérsias e das ideias que conduziram os diagnósticos a serem descritos como são hoje. Ótimo. Acho que um bom ponto de partida pode ser sobre o que é uma psicopatologia, né? Porque às vezes as pessoas já confundem com psicopatia, que é outra coisa, né? Eu fiquei pensando na ideia sobre o que é um transtorno mental, porque o termo psicopatologia, ele traz dentro de si, né, a ideia de que existe uma doença da psique, e antigamente a psique era considerada uma coisa meio da alma, né, e da mente, e de certa forma hoje a gente sabe que a mente ela é um produto do funcionamento do corpo, do cérebro. Então, quando a gente está falando em psicopatologia, a gente está falando de alterações do comportamento, das emoções, da cognição, em algum nível. Então, acho que a gente pode partir um pouco daí, né? Um pouco de o que é uma psicopatologia em geral, que é essa ideia que não é uma ideia totalmente nova, mas que tem se aprofundado, que é um comportamento pode estar doente, né? Uma emoção pode estar com um processo de adoecimento, algo nesse sentido, assim. No caso, são sintomas mesmo, né? São sintomas dos transtornos mentais que tem. As pessoas, elas não conseguem entender muito bem que as emoções e os comportamentos também podem ser sintomas. Então, a ideia é realmente trazer isso aqui e falar como chegamos até aqui com esses estudos. Tem muitos tópicos que a gente pode abordar aqui. E vamos lá, para onde a gente vai seguir nesse caminho, Vicente? Bom, eu acho que tem muitas... só essas perguntas já foram levantadas, nos renderiam muita conversa. Um dos elementos que está nos fundamentos dessa discussão é a dificuldade de traçar essas fronteiras entre o normal e o patológico, tendo em vista que, via de regra, na psicopatologia, diferentemente de algumas doenças neurológicas, por exemplo, nós não dispomos de marcadores biopatológicos bem definidos que sejam correspondentes às patologias que nós usamos e nós falamos na nossa prática profissional. Então, por exemplo, é impossível determinar se alguém está deprimido ou se tem um transtorno bipolar ou se tem um transtorno de personalidade usando, por exemplo, um exame de sangue ou um exame de neuroimagem. Então, são conceitos, nós tratando com os pacientes, nós identificamos claramente que há algo no funcionamento deles que produz muito sofrimento, mas nós não dispomos de um meio físico, de um meio biológico de conseguir... Essa divisão entre o que é normal e patológico, ela, quando a gente fala de
de algo mental, de algo do comportamento, das emoções, dos pensamentos. É uma discussão bastante antiga. Mais antigamente se considerava só alterações muito graves, por exemplo, a pessoa que claramente está desconectada da realidade, a pessoa que claramente tem uma dificuldade intelectual que ela não consegue nem cuidar de si próprio. E com a evolução das ciências psicológicas e psiquiátricas, começou a se incluir outras alterações que não são tão graves no sentido de perturbar o funcionamento da pessoa no seu dia a dia, por exemplo, uma ansiedade, que pode ser algo muito severo, mas que não deixa a pessoa fora do contato com a realidade, né? Então, acho que houve uma primeira grande evolução ali na psicopatologia, que foi quando a gente começou a nomear também desordens que não são só aquelas que, tipo, uma deficiência intelectual muito severa, que é uma pessoa psicótica totalmente fora da realidade, e a gente começou a entender que depressão também pode ser um transtorno mental, e que é diferente da tristeza, né? Ou que ansiedade não é uma patologia, mas existem transtornos da ansiedade que são patologia, e isso tornou a discussão muito complexa, porque aonde que eu coloco o ponto de corte, né? Quando que uma pessoa que tem uma ansiedade normal, quando que aquilo vira um transtorno de ansiedade, quando que uma pessoa que tem uma tristeza, aquilo começa a virar uma depressão, quando que alguém que tem alguma dificuldade de concentração vira um transtorno de déficit de atenção. Eu acho que essa é uma construção histórica dentro da ciência da psicopatologia e da psicologia e da psiquiatria que não foi livre de controvérsias. Porque acho que uma coisa que se discute aqui, por um lado, obviamente tem uma indústria farmacêutica que quer patologizar mais para vender mais. Por outro lado, não tenho a menor dúvida de que a gente evoluiu muito ao conseguir dar nome para certas condições de sofrimento e prejuízo e propor tratamento para essas condições. E tem toda essa construção, como que eu faço esse diagnóstico, sendo que não tem um marcador biológico claro, né? Eles podem eventualmente até ajudar algumas coisas, então realmente é um tema de complexidade bastante grande, assim. Exato. Eu acho que uma das coisas que vale a pena mencionar sobre esse assunto é que a ausência dos marcadores biopatológicos, ela não minimiza o sofrimento que essas condições podem trazer, né? Então, nós poderíamos entrar, por exemplo, na diferença entre a ideia de um transtorno e a ideia de uma doença, e que o fato de ter ou não um marcador biopatológico, algum tipo de exame de imagem, algum tipo de exame laboratorial para confirmação, está no cerne dessa diferença, né? Na história dessas ideias, né? Na diferença entre doença e transtorno. E uma das coisas que certamente se traduz nessa história de controvérsias e de dificuldades de traçar essas linhas é que os transtornos mentais, como foi bem comentado, muitas vezes eles são simplesmente exageros de funções mentais que todos nós consideraríamos normais. Ninguém negaria que, sob certas condições, é esperado ter um grau de tristeza, um grau de euforia, ou até um grau de consumo de substância que pode ser tido como aceitável. O problema é que, por várias razões de variabilidade de comportamento, de temperamento, de diferenças individuais e das experiências das vidas das pessoas, muitas vezes isso chega num extremo que claramente se torna patológico e muitas vezes mais problemático do que doenças mesmo, né? Mesmo que a gente não consiga dizer que tem alguma coisa diferente no cérebro da pessoa que faz esses comportamentos ou que está, enfim, tendo um grau de experiência emotiva muito desviante, muito geradora de sofrimento. Tópico recente disso é o luto prolongado. Luto, todos nós temos quando perdemos um ente querido, alguma questão assim. Agora, DSM-5-TR tem o luto prolongado. Então, até quando o luto é um luto regular, até quando ele se torna um sintoma, uma patologia. De novo, mais uma vez, onde é que está a régua que define, né? Onde é que é um sintoma, onde é que não é. Então, a gente tem que cuidar isso também. A gente não pode pegar o DSM ali e ficar categorizando as pessoas aqui, assim, e não ver todo o panorama, toda a vida dessa pessoa. E simplesmente olhar por essa perspectiva e só. A gente tem que conversar, ter um excelente diálogo para conseguir entender realmente como é que funciona a vida dessa pessoa e não botar sintomas em tudo. Porque é muito comum. Hoje em dia, a gente pode ver que tem muitas pessoas confundindo o que é um sintoma e o que não é.
Pensei em 3 coisas, né, do que vocês foram falando. Primeiro, né, que importante pontuar que transtornos mentais são coisas muito sérias, né? Segundo, tem uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde de que a depressão hoje ela é a segunda maior causa ou de morte precoce ou incapacitação funcional. Ela só perde para um tipo de ataque cardíaco, porque as pessoas morrem mais cedo e as pessoas não conseguem trabalhar e elas perdem muito tempo da sua vida por conta da depressão, né? E transtornos de ansiedade também geram uma incapacitação gigantesca e um sofrimento gigantesco. Então, acho que esse ponto é importante, né? Não é porque a gente não tem um claro marcador biológico para uma condição, não significa que ela não traga algum sofrimento ou não mereça alguma atenção, ou até que eventualmente a gente não vai descobrir alguns marcadores biológicos. Essa é uma questão complexa que a gente pode até aprofundar depois. Acho que o segundo ponto que eu fiquei pensando, assim, é que essa diferença entre o que é um transtorno, o que é uma doença e o que é uma síndrome, que eu acho que, enfim, para a maioria das pessoas que não estudam o tema, talvez não seja uma coisa muito clara, tá? E para isso eu vou pegar um pouco emprestado um pouco a história do DSM, né? O DSM é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, publicado pela Associação Norte-Americana de Psiquiatria, que é um manual que tenta criar uma linguagem comum para diferentes profissionais. Ele tenta, de alguma forma, propor critérios diagnósticos de sinais e sintomas, por exemplo, para que quando eu falo de depressão aqui no Brasil, seja a mesma coisa que uma pessoa fala no Japão, nos Estados Unidos, porque ele é um livro usado mundialmente para delimitar as fronteiras e o né, quais que são as diferenças e as características de cada transtorno mental. Mas o DSM, lá, ele já está na sua 5ª edição revisada, né? Lá na 2ª edição, ele fazia uma descrição muito ampla do que era um transtorno mental. Ele dizia assim, depressão é alguém que tem o humor deprimido, é alguém que tem uma lentificação mental, né, ou uma lentificação motora, e alguém que eventualmente tem ideação suicida, e era um texto de um parágrafo. E nessa época lá do DSM-2, lá, década de 60, começou a se fazer pesquisas que esse manual, ele levava os profissionais a chegarem a diagnósticos muito diferentes. Tem uma pesquisa que ficou muito famosa de um pesquisador chamado Keller, que ele pegou 8 vídeos de entrevistas com pacientes, mostrava para psiquiatras americanos e ingleses para ver se eles concordavam nos diagnósticos, tentando usar a lógica do DSM-2, e eles viram que a concordância era baixíssima. E nessa década de 60 e 70, teve outras pesquisas, teve um cara muito importante chamado Spitzer, que também começou a conduzir pesquisas sobre o grau de concordância entre diferentes profissionais para chegar no diagnóstico, e viam que os profissionais chegavam a diferentes diagnósticos. E isso gerou uma revolução, que foi a criação da 3ª edição deste manual, que eles começaram a classificar os transtornos mentais de uma maneira diferente. Que se antes era uma descrição de um parágrafo, que eventualmente o meu paciente fechava ou não, começou a ser muito mais detalhado. Hoje, por exemplo, depressão tem uma lista de 9 sintomas que a pessoa tem que fechar pelo menos 5 durante 2 semanas. Então, é um critério mais rígido. É tipo, né, então eu vou avaliar ali se a pessoa tem alteração de sono. E aí isso é um dos sintomas. Então, hoje em dia não basta um sintoma isolado para ser considerado um transtorno mental. E todo transtorno mental ele tem alguma duração. E a gente chama de síndrome isso, né? Que é um conjunto de sinais e sintomas que duram algum tempo. Sinal é aquilo que é observado por outras pessoas, sintoma é aquilo que a pessoa relata, né? E aí, uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que duram um tempo. E o DSM, hoje, a boa parte dos transtornos que estão descritos na forma de uma síndrome. Então, quer dizer que, se eu for olhar lá critérios para pânico, vai ter 13 sintomas, a pessoa tem que fechar 4 e tem que ter uma duração, pelo menos 1 mês de preocupação e etc. Então, criar isso, tem várias vantagens e desvantagens. Mas eu vou começar falando das vantagens, que é o fato de que aumentou muito a concordância entre profissionais sobre um diagnóstico. Que usando esse tipo de critério, quando diferentes profissionais avaliam um vídeo, eles conseguem ir fechando os critérios diagnósticos ou não, e aumentou muito a confiabilidade diagnóstica. E isso é uma vantagem de fazer um diagnóstico baseado em síndromes, mas uma desvantagem importante é porque o termo doença, dentro desta área, indica que a gente já conhece os mecanismos
de ação daquilo ali. E, por exemplo, tá? Depressão, ele é uma síndrome, porque é um conjunto de características que dura algum tempo, mas dentro desta síndrome é possível que existam diferentes doenças. Isso é uma coisa que gera alguma confusão nas pessoas, que é mais ou menos assim. Por que uma pessoa hoje com depressão chegou num psiquiatra, ela começou a tomar lá um antidepressivo e metade das pessoas responde ao antidepressivo e metade não responde? Porque provavelmente, ainda que os sintomas sejam iguais, é provável que existam mecanismos cerebrais diferentes envolvidos nesses dois agrupamentos de pessoas. Uhum. Isso significa... Porque o DSM, a forma como ele classifica, é classificação em síndromes. Porque a gente ainda não conhece 100% os mecanismos de ação cerebrais e psicológicos. Que provavelmente são heterogêneos dentro de uma mesma categoria do DSM na forma como que está construído. Exatamente. A gente dá o mesmo nome para uma série, eventualmente uma série de disfunções cerebrais que pode ser muito diversa na sua natureza e da área do cérebro que está sendo afetada. Isso, Por mas exemplo, que a apresentação comportamental é a Isso. mesma, mas que o funcionamento de base é diferente. É, Mas a gente tá falando da mesma coisa, pelo menos, tem essa vantagem, né? exatamente. Excelente a descrição, professor, muito boa. E também, evidentemente, uma das desvantagens do modelo que até o DSM 1 e 2, né? O modelo descritivo prototípico, né? Isso. Que é um parágrafo, um texto que descreve como uma pessoa é, e evidentemente uma descrição verbal aberta, ela abre para uma certa vagueza do que está sendo dito. Ou seja, eu leio de uma forma, tu lê de outra. O que eu chamo de depressão no meu laboratório não é o que tu chama, a gente não cruza nossas pesquisas de uma forma significativa, né? Não ter meaningless. Uhum. Então, a gente cria um outro sistema que elimina uma parte da subjetividade na hora de enquadrar pessoas dentro dessas categorias, mas gera esses problemas porque a natureza não corresponde exatamente aos critérios que a gente está criando, né? E aos termos que a gente está construindo. E o primeiro DSM e o segundo, ele tinha um viés psicanalítico também. Isso foi mudando conforme foi atualizando as edições. E não era um documento tão prevalente no uso clínico, né? Ele surgiu justamente para viabilizar uma pesquisa em territórios internacionais. Então ele solucionou um problema lexical. Ele eliminou a diferença de terminologia entre laboratórios e centros de pesquisa diferentes. Depois ele começou a se popularizar mais e se tornar um documento muito mais prevalente e popular na prática clínica nas pessoas, né? Mas, enfim, essas limitações são importantes e a gente pode aprofundar muito. Inclusive, a pesquisa que eu estou participando no Instituto do Cérebro, com, enfim, estimulação magnética transcraniana para depressão, nós estamos tentando fazer justamente essa segregação em subtipos de pacientes com depressão para entender quais se beneficiam mais de certos tipos de tratamento. E uma das maneiras de fazer essa segregação que está sendo investigada na literatura é com a ressonância magnética funcional. E pode ver como áreas do cérebro respondem a certos estímulos, se pode ter um subtipo, eventualmente se investiga se há um subtipo de depressão mais dominado por anedonia, por falta de ativação do sistema de recompensa, e que eventualmente esse problema em particular pode provocar outros problemas em cadeia. Porque a pessoa sentindo menos prazer, ela tem menos motivação para ativar o comportamento. Ativando menos o comportamento, ela entra numa espécie de inércia mais sedentária. Aí vem a avolia, aí pode ter uma mudança de peso, aí tem uma mudança de sono, a síndrome existe porque os elementos dentro da categoria, eles se conectam por alguma razão. Então é por isso que eles têm uma probabilidade maior de aparecer em conjunto. E é isso que dá consistência para o diagnóstico. Mas o que está mais proeminente em cada indivíduo pode ser diferente e os circuitos cerebrais atingidos também. Então essa ideia, a gente já sabe que dentro de um diagnóstico existe certamente um componente extremamente heterogêneo de condições que podem estar acontecendo entre as pessoas. A gente chama com a mesma palavra, mas o que está acontecendo são coisas diferentes. No caso, o lado bom do DSM é um ponto de partida em comum para todos. Seria essa a ideia principal. Mas, sim, deve ser muito mais complexo. Cada pessoa tem as suas questões biológicas também que definem ali uma alteração, mesmo para o mesmo sintoma, no caso. Isso. E tem uma coisa um exemplo que eu dou para isso é assim, imagina que a gente fizesse o diagnóstico com base numa síndrome, falando sobre questões de resfriado, né? Por exemplo, eu posso estar com coriza, com tosse,
e etc. E eu posso ter diferentes mecanismos explicativos para isso. Pode ser que eu esteja com uma alergia, pode ser que eu esteja com infecção por um vírus X ou por infecção por um vírus Y, né? Mas os sintomas que estão apresentando é como se fosse uma síndrome gripal. Então, a forma como hoje ainda a gente trabalha é classificar síndromes. Então, a gente classifica a síndrome depressiva, o que não significa que não tenham mecanismos diferentes explicando os sintomas, os mesmos sintomas. E acho que é um grande desafio, assim, para a ciência daqui para frente. A gente tem conseguido, em algum grau, fazer isso. Especificar subtipos, entender as diferentes doenças que estão por trás dos mesmos sintomas, né? E isso pode nos ajudar a entender por que algumas pessoas respondem a alguns tratamentos e outras não, como um... Perfeito, perfeito. E uma ideia genial também para discussão fundamental, teórica da psicopatologia, é também a ideia de psicopatologia em redes, né? Porque essa ideia de sintoma, tá, é uma ideia que ela não existe só na medicina ou na psicologia clínica, existe também em outras áreas, nas ciências humanas, se fala de sintoma como aquilo que é um mensageiro de um problema. Tá? Essa é uma conotação que esse termo tem. Então, por exemplo, desde Freud, você achava, tu tem um recalcamento, tem um problema inconsciente não resolvido. Este problema provoca, ele gera sintomas. Então, existe um problema subjacente ao que está acontecendo e os sintomas que são manifestações da existência desse problema. Então, uma das coisas assim, por exemplo, eu tenho uma doença, sei lá, eu tenho um tumor no cérebro, tá? Tumor no lobo frontal. Eu posso ter uma alteração de personalidade, eu posso ter uma visão borrada, eu posso ter dor de cabeça. São sintomas da existência de alguma coisa que fisicamente existe. Tá? Na psicopatologia, é muito questionável se existe um problema que realmente está subjacente aos sintomas ou se os sintomas mesmos podem ser os problemas e geradores de outros sintomas nessa síndrome. Então, por exemplo, uma ideia da psicopatologia em redes é que a existência de um desses, que nós chamamos de sintomas, pode provocar os outros que tipicamente acontecem na mesma síndrome, porque ele aumenta a probabilidade do outro acontecer, como aquele exemplo que eu dei da depressão. De uma cadeia. É uma cadeia conectada de eventos ou de mudanças no funcionamento psicológico que acontece porque a mente funciona de forma conectada, o corpo está conectado. Então, um sujeito que está se alimentando pior, o sujeito que está com cortisol elevado, está se preocupando, está com a cabeça ocupada por imagens negativas, ele vai ter problemas para dormir. Tendo problemas para dormir, ele tem menos energia para fazer as coisas, ele vai ter um prejuízo na vida sexual, ele vai ter um prejuízo na autoconfiança, então as coisas vão se alastrando, se atingindo, mas os sintomas não são mensageiros de um problema subjacente. Eles são ativamente implicados na existência do problema. Isso explica a comorbidade, né? Uma Isso. pessoa com ansiedade pode E que às vezes, claro, a comorbidade é o fato que às vezes a rede escapa às fronteiras que nós criamos de uma forma que é inevitavelmente artificial também. Exato, exato. Assim como alto índice de comorbidade para ansiedade é depressão, uso de substâncias, olha só, já vai indo Isso. para outros lugares. Claro, porque a síndrome não fecha perfeitamente dentro dos nomes que nós damos. Por isso é comorbidade, que é outro problema importante do DSM. Uhum. Claro, É. claro. E- Delimita muito, né? Fica muito fechado, mas é... Ele dá uma ideia como se fossem coisas separadas, Exato. quando Isso. Porque na tu dá vida e no recorte- cérebro são muito O recorte é muito relacionados. arbitrário. O recorte é muito arbitrário. Transtorno por uso de substância, depressão, ansiedade. Na verdade, essas coisas estão misturadas. A gente sabe que tem uma conexão entre essas. Que há uma dinâmica entre elas, né? Há uma dinâmica, Tipo isso, né? A ansiedade que leva a pessoa a beber, ela tem um problema com substância, e essas coisas são muito conectadas na dinâmica da conversa, mas que no DSM uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Porque são síndromes que estão separadas a princípio. Exatamente. Então, e existe atualmente, inclusive um paper na Nature do ano passado foi publicado com a ideia de psicopatologia em redes para tentar solucionar alguns problemas que nós conhecemos sobre a herdabilidade de certas condições. Então, alguns sintomas, algumas formas de funcionamento alteradas, disfuncionais, emocionais ou cognitivas, elas podem ser uma espécie de nó, ou seja, elas atingem um número maior de outras funções que são descritas como sintomas, né? Ou que nós vemos como sinais também. Então, pode ser que a herdabilidade... Porque, assim, tem certos... A genética comportamental é outro tema grande que a gente pode entrar também. E também foi um tema que eu debati na minha dissertação de mestrado. Porque a gente sabe que tem certas
perfis de alteração genéticas que colocam a pessoa em risco para mais de um tipo de transtorno mental simultaneamente. Então tem uma falta de especificidade de risco genético. Então, as coisas que te colocam em risco para esquizofrenia, várias estão em comum, por exemplo, com bipolaridade, né? Então, esse jogo da genética comportamental e como as redes se configuram é um tema muito interessante de ativamente na ponta da discussão de psicopatologia. E mostra como que esse modelo de síndromes que a gente usa hoje é muito prevalente, ele tem esses problemas, né? Mas tem muitas vantagens, é óbvio que é isso, criar uma linguagem comum, os psiquiatras e psicólogos chegarem em diagnósticos parecidos, orientar um tratamento, né? Quando tá todo mundo falando de toque, tá falando a mesma coisa, e aí todo mundo tenta fazer um tratamento para aquilo e propõe medicações, mesmo que a gente sabe que de base podem ter doenças diferentes, a gente começa a se aproximar de tratamentos eficazes, de criar uma linguagem comum, de algum grau de cientificidade. Exato. Que é importante. O problema é que isso, que é uma coisa que foi muito discutida, é o quanto isso pode limitar alguns progressos, porque já houve casos em que certos biomarcadores foram descartados porque não fechavam uma síndrome. Não corresponde a essa síndrome. Daí a pessoa esquece que tem um grau de artificialidade e que o problema original que queria ser resolvido não é criar um nome que se encaixe perfeitamente com a síndrome, mas criar uma linguagem que seja válida, né? Isso. Então é importante, esses avanços são muito relevantes mesmo. O importante é que o sujeito que está trabalhando com clínica ou pesquisa conheça esses problemas, conheça essas limitações e conheça as outras eventuais limitações que eram piores que operaram no passado, né? Uhum. E o problema não é nunca vai ter um sistema isento de problemas, provavelmente nessa área. E se a gente vai criticar o modelo, tem que pensar por que ele existe e, no mínimo, tentar propor uma alternativa, né? Uhum, de que forma ele ajuda, mas isso pode evitar, quando a gente entende isso, que não é uma coisa tão simples assim, evita alguns erros de senso comum, tá? Que é coisas assim, a pessoa diz assim, o fulano lá matou alguém porque ele é um psicopata. E a lógica do DSM é o contrário, né? A lógica do DSM é, se ele matou alguém, se ele fez um crime, se ele fez, a gente vai chamar isso de psicopatia. Mas não, a causa, ela é outra. Ela pode ser cerebral, ela pode ser da sua história de vida, ela pode ser... São causas muito mais profundas. Então, o que o DSM faz é criar rótulos. A gente não está dizendo que aquele rótulo é a causa para o problema, a gente só está dando um nome para aquele padrão de comportamentos que muitas vezes tem funcionamentos biológicos, cerebrais, psicológicos e outras causas muito mais complexas, assim. Tem uma questão também sobre rótulos, né? Que muitas pessoas, elas não querem ser rotuladas. Não, eu não quero estar dentro desse DSM aí porque é um problema. Não, peraí. A questão é que o rótulo não define toda a complexidade da pessoa, mas define o que traz prejuízo para ela. Então é importante a gente saber o diagnóstico por causa disso. Não que vai definir toda a tua personalidade, ter um diagnóstico. Não, a questão é de saber qual é as pautas que te prejudicam, quais são os pensamentos e comportamentos que estão ali dentro desses critérios que podem te levar para questões que te trazem prejuízo. E trazem muito prejuízo, né? A gente vê o DSM ali, sofrimento e prejuízo também é uma pauta que demonstra ali a importância dele. Essa questão da rotulação, né? Primeiro que, sempre que a gente fala de psicopatologia, a gente está falando de não a pessoa é a sua patologia, né? Ela tem ali isso. É a mesma coisa que, por exemplo, né? Eu posso ter uma doença qualquer, eu posso ter um braço quebrado, isso é uma coisa que... Eu não sou um braço quebrado, né? Eu tenho um braço quebrado, Exato. uma coisa meio assim. Mas, de fato, assim, muito se discute o quanto um diagnóstico de transtorno mental, ele, por um lado, pode ser benéfico, porque pode acessar tratamento, dar um nome, às vezes gera uma tranquilização de saber que tem outras pessoas com essa condição, mas o quanto também pode gerar prejuízos de uma estigmatização. Porque, eventualmente, por exemplo, um diagnóstico de um transtorno mental pode te impedir de exercer certas profissões. Tipo, se eu tenho um transtorno bipolar, um transtorno depressivo, eventualmente eu não consigo ser piloto de avião de uma companhia aérea. Então, é super complexo isso, né? As pessoas não querem... Faz sentido não querer, muitas vezes não querer o rótulo, mas muitas pessoas se sentem bem quando tem, entre aspas, este rótulo, este diagnóstico, e isso pode trazer vantagens, desvantagens, e a gente precisa pensar socialmente, eticamente isso também, né?
um bom exemplo isso. A questão, a pessoa não quer ter um rótulo de depressão ali, mas vai lá e bebe, usa substâncias, não faz exercício físico, só aumentando os sintomas, querendo ou não, e prejudicando mais esferas. E aí, por não saber, vai continuar nesse comportamento. Até quando isso é bom? A gente quer evitar o problema, mas querendo ou não, ele vai ficar ali, né? Se a gente não perceber ele, não ter uma mudança, não fazer psicoterapia, é aí que tá o nosso trabalho. Mudando um pouco de assunto, um outro tópico que faz parte também da nossa história de interesses é a questão da evolução do cérebro e a psicologia evolucionista. Eu lembro que o professor Tarso, uma vez, faz o quê? Já mais de 5 anos, antes da pandemia, que daí o tempo parece que acelerou desde lá, tínhamos essa ideia, até montamos um grupo que acabou durando menos tempo do que merecia, que era um grupo de estudos de psicologia evolucionista, que até futuramente a gente poderia retomar alguns encontros sobre isso, e que a evolução do cérebro, o estudo da evolução da espécie, do desenvolvimento filogenético, ele é interessante porque ele ilumina não só sobre como o cérebro funciona, que são tipicamente as perguntas feitas dentro do âmbito da psicologia, mas também ilumina por que o cérebro funciona como funciona, ou seja, por que ele evoluiu para funcionar como funciona, e isso no âmbito dos transtornos mentais é muito relevante para entender o que está fundamentalmente operando como causa, né? Nós falávamos que o DSM ele cria descrições, o objetivo do documento é criar uma linguagem que seja pertinente para o uso clínico e também para o uso em pesquisa científica, mas quando nós vamos buscar as causas das coisas, nós precisamos ter em mente a ideia da evolução do cérebro e das diferenças impostas entre o nosso ambiente ancestral evolutivo, onde o encéfalo se desenvolveu durante milhões de anos, e o ambiente que nós vivemos, que é diverso do ambiente ancestral, que é diferente em muitos aspectos, né? O nível de estimulação. Então, o grau o tipo de ameaça e de estressor que a gente tem, que esse, por si só, já é uma diferença enorme, né, e muito relevante para o nosso funcionamento psicológico. O fato de nós termos hoje um tipo de estresse que tende a ser muito mais crônico e contínuo do que o do passado, e que isso muitos autores da neurociência colocam como a chave para a questão da psicopatologia, né? A ideia de que no passado, nós vamos pensando lá na savana, né, 20 mil anos atrás, menos na época em que o ser humano se organizava como caçador-coletor, o nosso tipo de resposta de estresse, sistema autonômico simpático, ele ativava muito frente a ameaças reais e concretas. E, portanto, a resposta de estresse, ela ficava limitada no tempo, né? Então, é muito diferente e muito menos oneroso para o funcionamento psicológico e para o corpo como um todo do que um estresse, por exemplo, de tu ter que pagar tuas contas, de tu poder ser demitido, de tu ver algum tipo de rejeição, alguma coisa que tu não gosta nas redes sociais diariamente. Ou seja, o estresse psicológico e as imagens mentais que são produzidas no neocórtex se comunicam com o sistema límbico, né? Ativam a amígdala e outras regiões do cérebro de uma maneira crônica, e que daí a amígdala se comunica com regiões mais basais do cérebro e, né, tem projeções para o sistema nervoso autonômico, e faz com que o sistema se ative de uma forma com que ele nunca se ativou durante a história das espécies, né? Um sistema extremamente primitivo, né, que vai até os répteis, né? A ideia de resposta ao estresse no ser humano funciona de uma forma descompensada, porque a natureza da maior parte dos nossos estressores é psicológica, né? Então essas coisas assim, é interessante quando nós tentamos socialmente mitigar ou minimizar os fatores que realmente provocam a psicopatologia. Nós temos que pensar naquilo que nos estressa de uma forma crônica, né? E aí podemos pensar também em termos específicos de cada tipo de padecimento ou de transtorno mental. Por exemplo, ansiedade. Por que a ansiedade social é tão prevalente? Aí também tem o pensamento evolucionista ilumina também as coisas, porque a gente vivia em grupos menores, a rejeição tinha consequências letais antigamente, diferentemente de hoje em dia. Então é um tópico riquíssimo para uma conversa também sobre psicopatologia. Ou seja, a ansiedade está mais presente, mais tempo presente. E não só o fato de ela estar mais ou menos presente, mas tem uma diferença qualitativa.
do tipo de ansiedade que é tu, por exemplo, fugir de um leão e o tipo de ansiedade que é tu não saber se vai pagar uma conta, que é um problema permanente, que está ali ativando circuitarias cerebrais que nunca foram ativadas por esse tempo ou de forma sustentada, entende? Faz o cérebro e o corpo funcionar de uma forma que é muito diferente do ponto de vista da história filogenética mesmo. Acho que tem um biólogo que fala isso, né? O Sapolsky. O Sapolsky, sim. E muitos outros também na neurociência que tem essa... Enfim, também como é o nome dele, o Damasio, dos marcadores somáticos, também comenta sobre isso. O Sapolsky é um que entrou profundamente na área do estresse, né? E essa diferença do estresse crônico para o estresse agudo, limitado no tempo, que era o que sempre operou nos seres vivos. Sim, ele tem um nome de um livro curioso, né? Que é Por que Zebras Não Têm Úlcera. Exatamente, é um baita livro. Mas eu acho interessante essa questão que o Clóvis trouxe, né? De que, de alguma maneira, então, o nosso cérebro, ele é um cérebro caçador-coletor, né? E a genética, ela modifica de forma muito menos rápida do que a cultura e a nossa sociedade, né? A gente tem uma questão de uma aceleração social das mudanças que faz com que a gente tenha a nossa biologia, uma biologia que foi programada para lidar com desafios da savana africana, do homem caçador-coletor e coisas nesse sentido. E a gente, quando colocado no ambiente de modernidade, isso tem alguns efeitos, né? Por exemplo, um deles é que, enfim, né, os estressores que a gente tem são mais constantes. A quantidade de informação que a gente tem hoje é muitíssimo maior do que se tinha antigamente. Isso, eventualmente, vai ter consequências, né, para o nosso funcionamento e, possivelmente, sim, acho que aumentando o nosso grau de ansiedade. E outra coisa que eu acho que é bem relevante, assim, é que quando a gente começa a entender um pouco da evolução, né, essa questão de por que o cérebro funciona da forma como ele funciona, isso nos ajuda a entender algumas coisas de psicopatologia. Do tipo, hoje, provavelmente uma das condições que mais está associada a depressões severas é a condição do isolamento, né? Pessoas que têm um isolamento, isso está muito associado a depressões. E isso tem uma razão evolutiva de ser, porque o ser humano, quando ele estava isolado na sua história evolutiva, isso deixava ele em perigo constante, né? Porque é do grupo que a gente tira parceiros para caça, parceiros sexuais, para caso um dia eu fique doente, é o grupo que vai me apoiar se eu ficar doente. E quando uma pessoa está desconectada da sua sociedade, comunidade, família e amigos, o cérebro sinaliza, tem algo errado, tu tem que fazer algo. É que nem sentir dor por tocar num objeto quente. O cérebro sinaliza, opa, para, porque isso está machucando, né? E isolamento social gera um tipo de dor psicológica que está muito associado a condições, por exemplo, de depressão, né? Porque, enfim, por uma razão evolutiva, de sobrevivência mesmo. Como se, de alguma forma, o nosso corpo tentasse nos proteger dessa situação, porque isso teria sido muito perigoso na nossa história, mas ele nos protege gerando uma dor que, às vezes, vira uma depressão e que tem caráter, às vezes, auto-perpetuador, porque daí a pessoa fica se sentindo tão... Exatamente. Vira quase uma profecia autorrealizante. Os efeitos dessa reação servem como produtos que sustentam ela, né? Porque não só o isolamento tende a aumentar o grau de tristeza, mas a tristeza também pode provocar uma resposta de isolamento. E aí que, eventualmente, uma orientação mais comportamental pode ser muito pertinente para que a pessoa não entre numa resposta, pode ser mais natural para ela, ela tem vontade de se isolar, ela se sente envergonhada, triste e vai ficar mais retraída. Mas é justamente esse comportamento que aumenta a probabilidade desse ciclo continuar existindo, né? Então, por isso que a intervenção com um psicólogo clínico que conheça essas reações e que também possa falar sobre o motivo de existência delas, né? No nosso repertório inato de respostas que a gente tem para lidar com o mundo. Isso é muito, muito importante para fazer a pessoa conseguir perceber que isso está operando e indicar uma alternativa que tenha resultados menos problemáticos. Como, por exemplo, está se sentindo triste, pode então enviar uma mensagem para alguém, por menor que seja, né? Isso é uma coisa que até as pessoas, ou pacientes ou amigos, vão aprendendo empiricamente, né? Tu tem uma reação,
mas não necessariamente pode seguir elas. Inclusive, pode fazer até o contrário do que ela indica, né? Que é uma estratégia interessante, quando ele nos indica alguma coisa que nós vamos percebendo que não ajuda. Não ajuda. Como exemplo, a gente pode falar os transtornos de ansiedade aqui, como já conversamos antes. A pessoa que tem a catastrofização, ela é válida para a gente se proteger em certo ponto. Se eu tenho uma visão ou uma percepção que no futuro vai ter um grande problema, é melhor eu me proteger. Mas agora ficar catastrofizando o tempo inteiro, vendo problemas o tempo inteiro, evitando os ambientes sociais, aí é outra história. Então a gente também tem que colocar à prova os nossos pensamentos, validar eles, ver se realmente é isso ou não. E aí vem a psicoterapia também, né? Para trazer essa motivação e essa diferença no comportamento. E também, só para não deixar passar, que talvez até a gente teria que programar, inclusive, uma outra conversa para ir mais a fundo nesses tópicos, mas essa ideia também isso é uma coisa que eu penso desde a graduação, a ideia dessas profecias autorrealizantes e de um ciclo autorreforçador é algo que está presente em mais de uma forma de psicopatologia. Por exemplo, a pessoa com ansiedade social, ela deixa de ir numa festa, deixa de ir num encontro, e aí depois os amigos percebem que tem algo estranho, ela se sente mais envergonhada e diminui ainda a probabilidade de ela se sentir confortável para sair de novo. Aí ela vai perdendo habilidades sociais, ela vai se desconectando com as histórias do grupo. Então, as consequências desse comportamento reforçam o quadro. Isso poderia ser falado sobre depressão, poderia ser falado, de certa forma, sobre o abuso de substâncias também, que as consequências desses comportamentos disfuncionais não são só as consequências imediatas, mas geralmente são consequências, tem uma consequência importante que é aumentar a probabilidade disso acontecer no futuro mais uma vez. Então, grande parte dos transtornos mentais tem esse mecanismo desse loop, né? A consequência dele reforça a existência do quadro. Essa questão tem uma questão bem evolucionista, assim, né, de que tem um autor que fala assim, o custo de morrer uma vez só é muito maior do que de centenas de falsos alarmes. Então, por isso que a gente meio que catastrofiza, tem uma questão evolutiva, que tipo, por exemplo, da ansiedade social, o risco de sofrer um ostracismo, de ser criticado, de ser isolado, ele é um risco grande. E aí a pessoa fica ansiosa, envergonhada para tentar se proteger de sofrer um ostracismo, mas é isso, às vezes é tão grande a ansiedade que começa a gerar um ciclo de manutenção, em que a pessoa começa a evitar situações sociais, e aí ela não desenvolve um repertório. E às vezes, uma das estratégias básicas de terapia, mais comprovadas, é a questão da exposição em situações onde isso não é perigoso. Quer dizer, começar a se expor a situações sociais que não são perigosas, tu começa a ensinar ali pro teu sistema de medo que essa situação não é perigosa. Isso. E aí tu consegue quebrar um pouco esse ciclo. Mas muitas vezes a pessoa sozinha é difícil ela fazer isso, né? Precisa de um treinamento, de aconselhamento, de orientação, entender o que está acontecendo. Claro. E essa também a questão da neurobiologia do medo e da extinção do medo é muito interessante também. Como que isso opera na amígdala, que é uma região núcleo onde convergem uma série de axônios oriundos de várias partes do cérebro e que, de uma certa forma, governa respostas de luta ou fuga, né? Então, o córtex frontal, que é uma região do cérebro que está associada a funções executivas, a tomada de decisão, a consciência também, de uma maneira muito importante, tem projeções para a amígdala. E para uma região específica da amígdala, que é a amígdala basolateral, que é uma região que nós sabemos que está associada com a formação de novos medos, né? Com o condicionamento pavloviano mesmo, porque tem regiões da amígdala mais antigas, inclusive do ponto de vista filogenético, é onde estão nossos medos inatos, né? Então a amígdala basolateral faz com que nós tenhamos a capacidade importantíssima de desenvolver novos medos. Sempre trago o exemplo da arma de fogo, né? Por que as armas de fogo são tão perigosas com crianças em casa? Porque a criança não tem nenhum medo do objeto, tem curiosidade. Então a ausência de medo torna o objeto perigoso, porque ela vai ter interesse em manusear e entender o que é, né? E já um adulto, qualquer um de nós vai ter muito medo do objeto, e nós nem precisamos ter necessariamente uma experiência direta com aquilo. Mas só de observar, o cérebro já é capaz de entender que aquilo é motivo de disparar um medo muito importante. Então,
o córtex frontal, na medida em que ele governa essas informações, ele passa elas para a amígdala, e ele também é responsável por fazer a extinção dos medos. Então é por isso que é importante a pessoa, muitas vezes nesses quadros, a pessoa tem um progresso, mas no momento de estresse, ela regride a um funcionamento anterior. E daí também pode falar do cortisol, porque ele muda o funcionamento de certos neurônios, desconecta o córtex frontal com a amígdala e faz ela operar de uma maneira um pouco mais autonômica, vamos dizer assim, né? Mas a função típica que ela sempre teve. Então, o medo é superado ativamente. Não é uma coisa passiva que com o tempo vai se degradando, como se os neurônios fossem se desligando. Não, tu precisa mostrar para o cérebro ativamente que aquilo não é digno de ser algo, um objeto de um medo tão intenso. Um risco. E por isso que a exposição é tão eficiente, né? Não dá para esperar que o medo vai passar de uma forma passiva, né? Ele passa muito mais por ações que são ativas. Até porque as pessoas não sabem se elas têm sintomas ou não. Elas vão vivendo a vida inteira delas, os pensamentos são assim, e elas vão... Ela considera o jeito dela. Ela considera o jeito dela. Então isso vai repetindo durante a rotina dessa pessoa e se consolidando. E aí a gente vê pessoas com anos com um transtorno mental, anos evitando um lugar, e isso é muito complicado. Por isso que a gente tem que trazer essa informação para as pessoas aqui. É essa a intenção principal também. Porque tem muita gente que vive com sintomas o tempo inteiro e não percebe. E é essa a intenção. A gente tem que mostrar que todos nós temos algum traço para algum lugar ali que nos traz prejuízo, e a gente tem que perceber isso para fazer ativamente uma ação, né? Ali contrária aqui dos nossos prejuízos, né? Que eu digo. Então é esse o ponto. Eu acho que essa questão, né, da arma de fogo por isso que as pessoas têm muito mais fobia de barata do que de arma de fogo, né? É uma coisa bem curiosa e mostra o papel da evolução na criação do homem, porque na forma como a gente lida hoje com a sociedade, porque, obviamente, armas de fogo são muito mais perigosas do que baratas, mas na nossa história filogenética, pequenos insetos foram muito perigosos, então... Contaminação, uma picada, uma coisa assim, exatamente. Isso explica muita coisa. Sangue, altura. Pode ver, a prevalência de fobia específica pega no mundo inteiro, tem uma claríssima correspondência com os medos históricos da espécie. E não com aquilo que é perigoso hoje. E não com aquilo que é perigoso arma hoje em de dia. Fogo, piscina. Exatamente. Pega as causas de trânsito. Né? Se fosse para ter um medo, uma hierarquia racional dos medos, a primeira coisa que tu mais temeria é o carro. Ou andar na rua, ser atropelado. Mas enfim, professor, aí continua. É ótimo. E a outra coisa que eu fiquei pensando sobre essa lógica da exposição é que também acho que fala do funcionamento do cérebro, que eventualmente, por exemplo, né, vamos supor que eu tenha muito medo de voar de avião. Eu posso racionalmente entender que aviões não são perigosos e ainda assim ter muita ativação de medo. E é claro que a parte racional, que tem a ver ali, né, com o neocórtex, conseguir ter um pensamento lógico sobre o assunto, vai fazer com que eu consiga, às vezes, entrar no avião mesmo tendo medo. Né? Ele vai me ajudar porque se fosse um animal que tem medo de alguma coisa, ele vai fugir para sempre e nunca vai enfrentar. Né? A gente consegue racionalmente entender que aquilo ali não é perigoso, mas ainda assim a minha reação ela vai ser de muito medo e eu só vou conseguir, de alguma forma, diminuir isso se eu fizer exposições repetitivas, aonde eu não me distraio, onde eu deixo vir a emoção, né? Por que muitas pessoas às vezes têm uma fobia de avião? Mas eu já voei e não passou meu medo. Porque provavelmente quando voou, bebeu, ficou se distraindo, ficou tentando não sentir aquilo ali. Mas o quanto só ter a compreensão lógica, né? Ela não é suficiente para diminuir certos medos. Ela pode ajudar a não catastrofizar, a conseguir entrar sabendo que, isso aqui é só uma reação, isso aqui não é perigoso, né? Mas o cérebro como um todo, né? Tanto o sistema de amígdala precisa aprender que aquilo ali não é perigoso em termos de condicionamento pavloviano, quanto a parte lógica precisa entender e racional que aquilo ali não é perigoso e combinar isso com vivências para poder superar certos medos que estão atrapalhando, que estão se perpetuando, enfim. E ninguém gosta de sentir medo, né? Uma sensação horrível, justamente para se proteger. Então a gente fica evitando naturalmente. Não vou fazer isso aqui agora. Vou deixar para depois. Aí vai, querendo ou não sentir o medo. Depois, quando vem,
como a gente não sentiu por muito tempo, a gente fica evitando, a gente não se acostumou com ele. Então, quando vem com força. Muitos problemas psicológicos e também na vida de forma geral, não só os problemas que podem eventualmente se tornar psicopatológicos, mas são gerados por uma tendência que a gente tem a buscar uma emoção positiva no curto prazo, gerando uma consequência que a longo prazo pode nos prejudicar, que é esse caso, né? A pessoa busca um alívio, porque o alívio é muito bom, a pessoa está com medo, ela quer se ver livre daquilo. Só que aí a tendência é aumentar o medo, porque foi uma reação aprendida, se sente mais incapaz de fazer aquilo mais uma vez. Então, é importante também ter essa orientação que o enfrentamento dessas emoções negativas, essas emoções dolorosas, assustadoras, tem um motivo bom, que é diminuir a tendência disso acontecer no longo prazo e tornar a pessoa mais apta, mais capaz a enfrentar e se sentindo melhor e com mais amplitude de possibilidades na vida. Né? Eu fiquei pensando que tem um autor, né, o Steven Pinker, que ele fala que as emoções não existem para fazer a gente se sentir bem, elas existem porque elas resultaram em maior sobrevivência, maior chance de reprodução e coisa assim. E aí o medo, por exemplo, né, quando eu fujo de alguma coisa, o meu sistema biológico vai aprender que aquilo ali funcionou, que a fuga me manteve em segurança. Então, havia uma barata, fugi da barata, meu cérebro, para ele, aquilo ali foi bom, funcionou. Parabéns, você está vivo, né? Você sobreviveu a essa experiência, vamos manter isso aí. Aí, inclusive, vamos ampliar, né? Qualquer coisa parecida com barata, é melhor fugir que tu tá ficando vivo e tá dando certo. Só que aí, na vida atual, às vezes, cotidiana, a pessoa começa a fugir de tanta coisa, né? Fica quase com uma aversão a sentir qualquer experiência de medo, que de repente ela tá vivendo uma vida em fuga e não uma vida buscando algo prazeroso, algo valoroso, né? E aí tem vários atravessamentos culturais, assim, né? A gente, enfim, uma cultura que busca um alívio rápido de qualquer desconforto, e a gente teve muita evolução na medicina, então, tipo, tem os analgésicos que evitam dor, e aí a gente começa a aprender a evitar certas emoções, né? Tipo, tô com medo, é melhor evitar o medo, então eu não vou, mas daí eu não construo repertório, eu não ensino pro meu cérebro que aquilo ali, não, na verdade, não era perigoso, eu começo a generalizar esse medo para outras situações que me afastam, às vezes, de viver a vida que eu quero, né? Então, por exemplo, assim, né? Gravar um podcast não é a coisa mais confortável do mundo no início, quando a gente tá começando a fazer, mas de repente gravou alguns, começa a ficar um pouco mais fácil. Uhum. Mas se não enfrentasse esse medo, talvez não ia estar vivendo pode algo lá no que é fundo importante, até achar um prazer. Né? No início, assim, impossível eu gostar, né? E tem casos, assim, de pessoas que lá, sei lá, eu me lembro, assim, quando eu era pequeno, eu odiava também entrar em avião, odiava. E nas últimas vezes que eu viajei, foi uma coisa muito prazerosa, assim, de ter... Então, são coisas que somente a gente furando aquela barreira de medo também vai saber o que tem do outro lado. Então, isso também é importante sempre ter em mente para comunicar as pessoas, pacientes, enfim, e quem precisa desse incentivo de orientação para esse tipo de situação. Mas voltando pro DSM, a gente vê como ele foi desenvolvido e a gente pensa, tá, ele é separado as categorias aqui e as pessoas, elas transcendem essas categorias. Mas, querendo ou não, é um jeito claro de entender cada aspecto ali. Se a gente for perceber, a ansiedade tá ali. Se a gente for entender, a depressão tá ali, bipolaridade, claro que uma pessoa pode ser ansiosa, pode ser depressiva, pode ter uso de substâncias, como a gente falou há pouco tempo. Mas é importante também a gente separar para a gente conseguir entender o que é cada quadro. Para a gente conseguir, de fato, conseguir conversar entre nós todos, né? Mas a gente também não pode definir essas pessoas exclusivamente ali. A ansiedade, eu acho que é muito comum a comorbidade entre os outros transtornos de ansiedade justamente por causa disso. A gente não pode dizer, não, a pessoa tem só essa categoria aqui, ela só fica dentro desse quadrado. Não. A gente tem muitas outras características e traços de outros lugares e isso tudo a gente tem que observar. Mas a gente tinha comentado sobre trazer as vantagens e as desvantagens do DSM. Qual seria para ti uma vantagem ou uma desvantagem, Tarso? Eu acho que a gente vinha conversando, né, que uma grande vantagem é criar uma linguagem comum, possibilitar a realização de pesquisas sabendo que a gente está estudando a mesma coisa em diferentes lugares,
que se eu quero pegar uma medicação para uma ansiedade social, eu sei que a ansiedade social foi, est- que foi estudada lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, né, ela foi descrita da mesma forma, avaliada da mesma forma como ela é feita aqui no Brasil. Que são algumas desvantagens? Bom, primeiro que às vezes pode faltar alguma adaptação cultural em alguns critérios e contextos, e essas coisas que a gente também vinha falando antes de que esses agrupamentos são um pouco artificiais, né? Quer dizer que de alguma maneira eu posso ter um diagnóstico de depressão, mas ali nesse agrupamento eu posso ter pessoas com doenças diferentes que fecham as mesmas características. E aí, quando eu olho pela lógica do DSM, parece que é uma coisa só, e na vida real são coisas diferentes que requerem tratamentos diferentes. E o quanto isso, por um tempo, travou certas pesquisas, né? Quer dizer, tu não propunha certos tipos de tratamento porque funcionava só para uma parte das pessoas, mas olha, talvez se eu entendesse o mecanismo de funcionamento, tá, eu tenho um bom tratamento para uma partezinha das pessoas e isso seria uma coisa boa, né? Enfim, tem discussões, né, de que o DSM ele pode patologizar um pouco a nossa vida cotidiana. Tem algumas pesquisas que a gente vem falando de ansiedade, acho que não é à toa, porque das 10 patologias mais comuns, se não me engano, 7, né, do DSM, 7 ou 8 são transtornos de ansiedade, né, e é a categoria mais comum, né, se estima que uma em cada 4 pessoas, mais ou menos, em algum momento, feche para transtorno de ansiedade. A segunda categoria mais comum seriam transtornos depressivos, e é claro, eu acho que é super interessante a discussão entre a questão da cultura e da psicopatologia, assim, dessa questão, assim, que, por exemplo, talvez muitas pessoas tenham escutado falar que o transtorno de espectro autista está aumentando de prevalência, né? Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula lá, há muito tempo atrás, as pesquisas que a gente tinha falavam, assim, de uma em cada 100 pessoas, uma em cada 120 pessoas. E hoje, a última pesquisa que eu li, né, do CDC, era uma em cada 36 pessoas fechando para transtorno do espectro autista. O que não significa que o autismo esteja aumentando. Significa que a gente está ou identificando mais, ou a gente aumentou a nossa régua também. Uhum. Tipo, casos que antigamente a gente não chamaria, hoje a gente começa a incluir nesse grupo porque tem algumas características relevantes, talvez numa intensidade menor, numa gravidade menor. Mas eu acho super interessante também pensar sobre essas relações, assim. E que como é difícil fazer esses levantamentos de prevalência, levantamento epidemiológico em saúde mental em geral, mais uma vez trazendo à tona a ausência do marcador biopatológico, que isso gera mais um grau de incerteza para o que a gente está falando. Mas, enfim, podem ser as três coisas, né? Pode ser, de fato, alguma coisa está mudando ontologicamente, na realidade, ter mais pessoas autistas por qualquer razão. O critério ter ficado mais amplo, mais pessoas caem dentro da categoria por conta das modificações diagnósticas dela, ou pelo fato também de ter mais atenção para isso e mais pessoas investigando a ocorrência na população. E é muito difícil entender o que está acontecendo. Dizer a importância relativa desses três fatores, né? Para o que está acontecendo. Mas, de fato, sim, é o tema que está em alta. Assim como o TDAH, né? Tá TDAH também. Tá em alta. Também tem aquela questão de ter mudado de 8 anos para 12 anos, daí aumentou um pouco os diagnósticos, mas até quando é só isso, né? Hoje em dia temos a era da distração também, todo mundo sempre distraído com outras coisas, talvez fugindo no celular agora, buscando a fuga nos aparelhos digitais, e não aprofundando a atenção, mas é uma outra pauta que dá pra gente abrir aqui, como o TDAH também tá aparecendo bastante no cotidiano aí. Uhum. Acho que são 2, 3 condições que aparecem muito nas redes sociais, pelo menos nas minhas, né, que tem interesses de psicologia, que acho que são a temática do TEA, né, do espectro autista, do TDAH e também do transtorno border. Eu acho que são 3 condições que tem se falado muito. E de fato, assim, né, o quanto super complexo, será que está mudando na realidade? Porque o TDAH, por exemplo, se discute muito que numa criação onde as pessoas desenvolvem, exercitam um pouco a tolerância à frustração, onde a gente tem muitos distratores, o quanto isso poderia estar deteriorando na vida real
a nossa capacidade de atenção. Também se discute o quanto o mundo hoje requer uma capacidade atencional que antes não requeria. Por exemplo, às vezes a gente está conversando com alguém, mas no nosso celular tem todas as notícias do mundo e o quanto é difícil para o nosso cérebro ignorar que ali tem as coisas mais interessantes e mais novas. Então, será que é o ambiente que exige mais? Ou será que do ponto de vista neurodesenvolvimental, as pessoas numa era hiperconectada, onde eu consigo ter acesso muito rápido a tudo, a qualquer informação, não desenvolveram uma capacidade de direcionar a sua atenção? O quanto a gente, por falar muito em redes sociais e estar popularizando, começa a diagnosticar mais, tanto profissionais começam a ficar mais atentos a isso, quanto a própria pessoa. Porque eu tive pessoas em consultório que têm, sei lá, 40 anos e nunca tinha recebido um diagnóstico e claramente tem um diagnóstico de TDAH que nunca passou, né? Uhum. Passou o colégio inteiro lá sofrendo como uma criança agitada, desatenta, tendo dificuldade né, com seus criadores em relação a isso, e aí passou a vida tendo muita dificuldade, se sentindo meio fracassado em várias coisas, e aí chegou no consultório, aí chegou ali a princípio com uma depressão, uma certa ansiedade, e tu vê que além disso tem um transtorno de déficit de atenção nunca tratado, e que depois que a pessoa começou a tomar medicação, do tipo, olha, minha vida mudou, eu consigo me dedicar para fazer as coisas que eu não conseguia antes, e provavelmente, né, nesse caso específico, o problema já estava ali na realidade, ele só foi identificado depois, mesmo ele tendo passado por inúmeros médicos e profissionais, já tinha feito psicoterapia antes e nunca tinha sido nomeado e bem medicado e bem tratado, assim, né? Então, Que Exato. prejuízo vai levando, né? Porque É. daí a pessoa não consegue dar andamento aos seus projetos e fica se frustrando e se rotulando depois. Eu não consigo, não sou capaz. E aí vai dando. e aquela cadeia que a gente falou, né? Que daí é um a TDAH cadeia. que leva para umas coisas de autocrítica, de autodepreciativa, aumenta a chance da pessoa ter ansiedade, ter outras... Depressão, às vezes não consegue ter a inserção profissional que gostaria, performance de trabalho, entrega, e aí Financeiro. atinge outras áreas da vida. E o outro que a gente comentava também, a outra condição era personalidade borderline também. Essa é bem popular nas redes também, né? Polêmica Se eu não me também. engano, a prevalência do DSM-5 estava escrita como 1,6%, só que acontece que esse 1,6% ele é muito representativo dos cuidados mais intensos que precisam ter em hospital psiquiátrico, atendimento de ambulatório. Eu estava lendo alguns papers ali que, às vezes, em certos centros de atendimento ambulatorial, chega a ser 1/3 das pessoas que aparecem atendimento psiquiátrico ambulatorial estão fechando critério para border, mesmo sendo 1,6% da população geral, a estimativa. Então, são pessoas que têm um sofrimento muito profundo e é um quadro que gera complicações graves frequentemente. Então, ele ganha muito... A presença fica muito acentuada, né? Tem, voltando rapidinho pro TDAH, depois eu volto Claro. pro border. Acho que outra coisa que eu pensei que é relevante, assim, pro tópico, que é onde a gente coloca essa barra de corte, assim, porque tem uma pesquisa que estudantes de pós-graduação nos Estados Unidos, em torno de 40% usam psicoestimulantes, tipo Ritalina, Venvance, etc., para produzir mais. É pouco provável que 40% dos estudantes de pós-graduação lá dessa universidade tenham um transtorno de déficit de atenção que seria tratado com psicoestimulante, né? Então, mas muitas vezes receberam esse diagnóstico, até porque quando as pessoas começam a estudar, tu vai num médico e às vezes tu consegue, né, de alguma forma, ou às vezes o próprio médico, tipo, olha, tá, tu não tem TDAH, mas eu vou te dar porque vai te ajudar a estudar, né? Então, tem um pouco de uma... Como é complexo quando a gente não tem um claro marcador ali, diagnóstico, assim, para algumas coisas. Teve há um tempo atrás também um pesquisador que começou a tentar usar antidepressivo para quem não tinha depressão, para ver se isso de alguma maneira deixava as pessoas mais felizes, sei lá, né? Tipo, Vai que. vai que. Mas é muito plausível. É. É muito plausível. É. É verdade. Dá pra pensar. E teve uma resposta pequena, mas positiva, assim, né? Tipo, as pessoas, algumas melhoraram a sua qualidade de vida. Isso é super complexo e fala desse tema da psicopatologia, porque, como a gente estava falando, alguns dos nossos pontos de corte são arbitrários,
mas muito da psicopatologia ela é dimensional. O próprio TDAH, né? Tem pessoas que têm claramente um TDAH, tem pessoas que claramente não têm TDAH e tem pessoas que ficam numa zona cinzenta, porque a atenção não é tipo eu tenho ou não problemas. Ela é que nem pressão arterial, do tipo, se eu tenho uma pressão 20/12, eu tenho pressão alta, se eu tenho pressão 6/10, eu não tenho pressão alta, mas se eu tenho ali 14/9, fica a dúvida. Né? E o TDAH ou outras condições de depressão também é um pouco assim. É quando que é uma tristeza, quando que rompe a barreira para uma depressão. E assim, talvez alguns dos tratamentos e medicações que a gente usaria para quem rompe, talvez funciona para quem não rompe a barreira. Uhum. Mas que tipo de consequência isso tem, né? Porque às vezes vamos supor, eu não quero viver um luto, eu tô triste, mas é razoável tá triste, porque, sei lá, perdi meu gatinho. E aí, será que eu tomar um antidepressivo vai fazer eu me sentir melhor? E o que que isso diz, né? Da maneira como a gente vive e se relaciona com as nossas emoções Então, acho que é bem complexo isso, assim. Até sobre os efeitos colaterais que o medicamento também pode trazer se for tomar um remédio sem perceber Sem a isso. devida E sem a orientação, prescrição, acompanhamento, né? Exato. E o que também traz mais uma importância pro diagnóstico aqui também. Isso. Porque Aham. o diagnóstico, querendo ou não, dá uma orientação melhor ali. Mas a gente tem que ter essa observação sobre o fármaco. Porque, sim, a indústria farmacêutica quer vender. Aham. E aí eles vão achar problema em tudo pra botar o remédio ali pra resolução. E as pessoas querem performar, então, É, e querem ser felizes e não querem sentir ansiedade. Sim, tem gente vendendo e tem gente comprando. Aham. Então, é um... mas resolve? Sim, as duas medicações que, não sei o quão correto isso tá, mas que eu vi que mais foram lucrativas durante a sua época de lançamento. A primeira foi o Prozac, que é um antidepressivo, né? E a segunda foi, a segunda foi o Prozac e a primeira foi Viagra, né? Então, as pessoas querem ter um bom Aham. desempenho sexual, querem transar e ser feliz, né? Em alguma... Tá explicado, tá explicado. É. Chegamos até aqui em anos de evolução assim também. Aham. Mas tem as bebidas também, que também são drogas, né? Como essa, que às vezes a gente não coloca na mesma categoria. Querem transar, querem ser felizes, mas não querem estar tristes também. Não querem estar Aham. ansiosas. São coisas, são E- drogas, né? São Isso, são drogas. e às vezes essas coisas, por exemplo, não querer sentir ansiedade, pode potencializar um transtorno de ansiedade. A pessoa começa a beber ou começa. Exatamente. E aí não ativa nunca o sistema de medo e ansiedade e não. O cérebro não aprende que aquilo não é perigoso. É isso aí. Não tem Né? tolerância à frustração. Aham. A primeira questão que vem, o medo, a ansiedade, já vai voltar pra estratégia principal ali de evitação, o álcool. O álcool é muito comum, É. mais comum também, cheio de propaganda e ambiente social sempre tem um álcool ali. Então a evitação sempre vai por ali. Ah, tenho medo de me expor. Ah, mas se eu beber um pouquinho, eu resolvo isso. Uhum. Resolve? E a gente falou um pouquinho, né, sobre. Eu desviei o assunto, né, sobre transtorno borderline, que é um transtorno que tem aparecido muito. A prevalência, ela. No DSM ela é baixa, mas ela é baixa, mas já há bastante tempo em settings clínicos, as pessoas já começam a falar em 10, 20% de procura clínica de pessoas que teriam esse diagnóstico, e até aumentando. Acho que em parte porque as pessoas estão conhecendo mais, estão dando nome, porque está aparecendo nas redes. Isso, clínica de consultório, vamos dizer assim. Clínica, Se pegar isso. num hospital com atendimento ambulatorial ou internação maior ainda, provavelmente. Aham, aham, aham. E, enfim, é uma condição super da atualidade, assim, né? Mas e que, de fato, o transtorno da personalidade borderline, ele tem, quando há um diagnóstico correto, ele significa uma pessoa com muito sofrimento, com prejuízos interpessoais e sociais muito severos. Como a gente estava falando, não significa que os comportamentos dela sejam causados pelo transtorno, a gente está dando um rótulo para os seus comportamentos, e as causas, elas são muito complexas. Existem diferentes modelos de tratamento, de entendimento do transtorno da personalidade borderline, mas acho que uma lógica que é bem razoável é que são pessoas que muitas vezes se beneficiam muito de tratamento, que infelizmente o tratamento farmacológico ele tem uma resposta limitada, então muitas vezes, de fato, são psicoterapia, são pessoas que precisam de apoio, e... Enfim, né, é um diagnóstico que está aparecendo muito na atualidade. Uhum. E complexo, Complexo. bem complexo. Tem muitas questões que tem que avaliar bem
para ter um diagnóstico preciso em relação a isso. Isso é uma coisa interessante, né? Porque assim, como que se chega num diagnóstico, né? Uma coisa importante é que o momento atual da pessoa é como se fosse ali uma foto. Só que uma foto do momento atual da pessoa não é suficiente para um diagnóstico, porque, dando um exemplo, às vezes, se chegar um paciente hoje e eu avaliar só como ele está hoje, é possível que as mesmas características que ele demonstre poderiam fechar critérios tanto para um transtorno border quanto um transtorno bipolar. E aí, o que vai ajudar a diferenciar um do outro? Eu tenho que fazer uma história que não é só uma foto. Eu tenho que fazer uma avaliação que não é só uma foto. Eu tenho que avaliar a história. Muitas vezes, para muitas patologias, a gente se beneficia também de conversar com familiares e pessoas com quem convivem, porque essa é outra limitação, né? Porque às vezes a pessoa que busca um tratamento é o autorrelato dela. E isso pode ser enviesado, de alguma maneira. E aí, às vezes, né, pode ser muito importante, no transtorno bipolar se fala muito isso, ter outros informantes que nos ajudem a avaliar o comportamento da pessoa, suas cognições, suas emoções, o seu padrão de funcionamento. Né, o transtorno bipolar, a pessoa tem que ter tido crises, em geral, tem que ter tido crises depressivas e crises mais de aceleração, euforia ou muita irritabilidade, tem que ter essa variação. Isso é diferente, às vezes, o transtorno border não tem esse tipo de variação, é um pouco diferente, né? Enfim, é um assunto complexo a diferenciação entre os dois diagnósticos, mas só para dizer que chegar num diagnóstico não basta eu olhar um vídeo no Instagram dizendo, olha, transtorno borderline é alguém que faz XYZ, porque a questão ela é muito mais complexa, ela envolve como que isso aconteceu ao longo da história de vida, envolve outros informantes que possam avaliar essa pessoa, envolve sim uma avaliação da foto da pessoa, mas não só aquilo que é autorrelato, mas também aquilo que são sinais que são observados pelo profissional. Envolve um profissional também capacitado que conheça de psicopatologia e muitas vezes o profissional vai usar de apoio instrumentos e entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas que ajudem a guiar para que a gente não seja enviesado. Então imagina que se um profissional treinado, ele muitas vezes precisa de uma supervisão, ele precisa de uma entrevista para não enviesar o seu diagnóstico, imagina a chance de alguém vendo um vídeo, ela 100% chegar na conclusão de que ela tem alguma coisa. Eventualmente ela pode ter, porque obviamente as pessoas não são ignorantes. Muitas pessoas começam a ver uma coisa e de repente, putz, né, eu passei por isso a minha vida inteira. Mas a confirmação disso, obviamente, tem que ser com um profissional habilitado, assim, né? Uhum. Exato. Até porque, na nossa perspectiva, a gente, né, uma perspectiva individual, assim, às vezes a gente tá muito irritado e a gente pode estar achando que a gente tá com muita razão. Mas se tu olhar o todo, talvez a irritabilidade não precisava ser no mesmo nível que eu usei ela. Uhum. E é aí que a gente consegue ver que, por exemplo, muitas vezes a gente tem sintomas e a gente acredita que eles estão corretos. Não, aquela pessoa realmente não gosta de mim, eu não gosto dela porque ela faz isso, aquilo. Tudo pensamentos que, se tu for perguntar para outras pessoas na volta, não concordam. Então, até onde é o que eu penso tá correto ou não. E sim, muitas vezes a gente tem pensamentos que não são coerentes com a realidade. A gente pode ter algumas distorções aqui e ali. Agora, a questão é entender. Por isso que é bom um profissional ali, né? Um profissional externo que tenha sido treinado e que não é um treinamento de um dia ler um livro, né? É um processo de treino. A gente costuma comentar, né, que uma faculdade de psicologia, geralmente a pessoa tem lá no mínimo 1 ano de estágio, 1 ano e meio de estágio, que está sendo discutido com supervisores e está lendo. Porque esse teu exemplo eu acho ótimo, né? Vamos supor que a pessoa, ela tem algum sinal de irritação patológica, é uma pessoa muito irritada, muito explosiva, mas ela acha que isso não é um problema, em parte, às vezes, porque a família também é assim, porque daí tem atravessamentos genéticos e atravessamentos da própria família sobre o que é adequado, e para aquela família é normal se agredir fisicamente, jogar coisas e etc. E aí ela pensa assim, não tem um problema. Daí ela começa a se relacionar com alguém, e aí a pessoa, olha, vai te tratar porque tu é muito agressivo, e aí senão eu vou me separar. Daí a pessoa chega no tratamento e diz, olha, mas eu não tenho problema com raiva. É normal, né? Isso é uma coisa que a minha família faz, todo mundo faz, acho que não é um problema. E aí, olhando de fora, a gente tem um critério que
que a gente vai indicar pra pessoa. Na verdade, tem uma má notícia, né? Isso, Uhum. isso é um problema, mas às vezes a pessoa usa o seu próprio critério da sua história de vida, da sua família, e por isso a importância do critério de fora, ou às vezes o contrário acontece, né? Eu já tive um caso de um paciente que chegou assim com. Enfim, que ele disse: Olha, eu vim aqui porque eu não tô me reconhecendo, eu tenho me sentido muito irritado, eu acho que eu tô meio que perdendo o controle. E eu fui avaliar e era uma pessoa assim. O perder o controle dele era tipo: Olha, estou muito frustrado porque isso aconteceu. E era ele sinalizando para as pessoas num nível que talvez fosse altamente razoável e adaptativo, mas que dentro da história de vida dele, do contexto dele, da cultura dele, era como se ele tivesse meio descontrolado. Só que olhando para aquilo que é a adaptação cultural, era muito razoável, ele não explodia, não era inadequado, não era Uhum. agressivo, então... Exato. Tem um tema muito interessante que é esse da família, porque a família normalmente compartilha um bom tempo de ambiente, né? De coisas que se falam, que se ouvem sobre a vida dentro de uma casa, papéis que as pessoas devem cumprir e valores, enfim. E também tem um outro fator importante que é compartilhar tendências que são transmitidas pela via genética também. E que não são. Isso não é um assunto trivial. Né? Isso é uma fonte importante de disposições inatas que as pessoas têm e que são diferentes entre nós. Né? Que correm junto dentro das famílias, evidentemente por conta das leis de herdabilidade. Então, muitas vezes a pessoa ela nunca tem a condição de comparar esse funcionamento com um funcionamento mais comum ou diferente das outras pessoas e, portanto, ela nunca consegue identificar aquilo como problemático. Só depois, quando vai se relacionar com outras pessoas. Não, só um pouquinho. Nas outras famílias, não ocorre isso, de ter uma discussão, de alguém exatamente jogar um objeto, ameaçar, né, ameaçar com violência física. Então, porque a pessoa simplesmente ela não tem, ela viveu na ausência de um contraste com esse funcionamento. Então, portanto, aquilo nunca se tornou um tema, é o normal, né? Uhum. Então, é esse ponto na vida em que as coisas começam a aflorar e aparecer como desviantes, que normalmente é quando a pessoa sai da família, é onde tudo motiva as pessoas a buscar tratamento também, né? Mais uma vez, a importância da informação. As pessoas vivem a escola ali, não entendem nada de psicologia sobre as emoções que são saudáveis, como elas funcionam. A gente simplesmente vai vivendo e tentando... Já comentei isso uma vez antes. A gente vai tentando aprender e entender a nossa própria cabeça sem embasamento teórico nenhum e só familiar. E a gente não sabe quando é uma ansiedade saudável, quando não é, uma irritabilidade saudável, quando não é, quando a gente está triste ou quando a gente está depressivo, quanto tempo isso fica. A gente simplesmente vai levando a vida sem ter esses ensinamentos que são fundamentais para a gente ter uma autopercepção clara e conseguir ter uma melhor relação consigo mesmo e com as outras pessoas. Para a gente conseguir perceber, não, peraí, eu estou irritado de um jeito exagerado aqui. Tenho que perceber isso para não fazer de novo isso e mais prejudicar mais relações, etc. Então a gente tem que ter essa percepção aqui. Mas é legal a gente trazer essas informações. É sempre bom trazer. Certeza. Tem uma outra questão, assim, né, que... também falando sobre isso, né, sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, né, muitas vezes, tem algumas pesquisas aqui do Rio Grande do Sul, do Cordioli, que as pessoas demoram mais de 20 anos para receber um diagnóstico de TOC, em parte porque ficam achando que aquilo ali é mania, aquilo é meu jeito de ser e etc. Mas quando tu vai avaliar a fundo, a pessoa tem um sofrimento, tem um prejuízo, e elas vão descobrir quando vão sair da sua família. Ah, mas o meu pai faz isso, né? Meu pai faz a mesma coisa. E aí, Exatamente. né? Não... Nunca se destaca como problemático. Nunca se destaca como uma questão, porque é o que tu observou. Não é desviante do teu padrão, não é do teu universo particular, né? Então, por isso que às vezes é muito tardio a chegada dessa informação de que aquilo pode representar um prejuízo, um problema. Porque dentro do contexto que eu sempre vivi, é o que todo mundo foi e age e é assim. E E se é reforça isso. também. É. Se reforça, querendo ou não, uma pessoa, por exemplo, com... dá pra gente pegar vários exemplos. O narcisista, que nem a gente já comentou uma vez, para manter a pose de um líder em um momento, sei lá, num governo ou enfim, numa empresa, é bom ter esse movimento, mas até quando isso traz prejuízo para outros lados? A gente tem que conseguir separar isso e entender com mais clareza. Porque, querendo ou não,
um transtorno mental para estar ali, ele teve que ser reforçado em certo ponto. Tem questões genéticas, tem questões sociais, mas tem essa questão que tem que trazer aqui também. E é claro que aquilo que é muito grave e desviante até aparece cedo. Mas tem muitas coisas que geram bastante sofrimento e que não aparecem quando não tem uma avaliação, né? E por isso é importante também, a gente tá falando sobre isso, né? Para falar sobre, é importante ter a informação. Isso pode fazer eu começar a desconfiar que eu posso ter um déficit de atenção e aí fazer uma avaliação adequada. E o avaliador adequado muitas vezes é alguém que também faz uma supervisão, que usa um instrumento para que ele também possa ter diferentes critérios, né? Então, como é uma coisa bastante complexa, assim, né? Também acho que a gente entrou no tópico do toque, assim, e voltando para a questão da psicopatologia e as suas relações com a neuro. O toque é uma das psicopatologias que, quando muito graves, existe neurocirurgia, né? Isso é uma coisa que eu acho interessante, que a maioria das pessoas, assim, quando a gente fala em neurocirurgia, a gente pensa que parece lobotomia antiga, como se fosse uma coisa que é, sei lá, de uma psiquiatria selvagem, de uma medicina selvagem antiga. E particularmente para toque, né, tem uma região ali do cíngulo anterior, que é atrás do córtex pré-frontal, que para casos muito graves que não respondem à medicação, não respondem à psicoterapia, que às vezes tu gerar uma pequena lesão nessa região do cérebro pode ter uma melhora gigantesca na pessoa. Eu conheci 2 pessoas que fizeram cirurgia para toque e que mudaram a sua vida, porque passavam 12 horas em função de rituais do toque, de limpeza, de verificação, e que depois, assim, não gastavam 1 hora do seu dia com isso e libertou a vida delas para outras coisas, assim. Então, enfim, né? Interessante. Que salto Também na teve medicina também. uma pesquisa desse mesmo tipo de intervenção sobre depressão, que foi descoberto uma espécie de aparelho que, como se fosse um marca-passo colocado, se não me engano, para epilepsia refratária, um implante, e que aí um grupo de neurocirurgiões percebeu que é um procedimento que é feito com o paciente acordado. Ele vai relatando as coisas, abre-se ali, vão se mexendo em certas regiões do cérebro, e tinha um ponto específico em que a pessoa, quando era ativado a área, que era estimulada com eletrodos, a pessoa tinha uma tristeza profunda, um sentimento profundo de tristeza. E eles hipotetizaram que poderia ser uma espécie de hub, um centro para respostas de tristezas relacionadas à depressão. E que eventualmente, uma intervenção cirúrgica ali pudesse resolver, mas foi uma linha de pesquisa descontinuada, assim, não foi, foi algo... Depois eu levanto o nome dos autores que trabalharam com isso. É claro, é porque tem muitas implicações éticas muito Não, complexas. isso aí é assim, outro né? nível de risco, né? Em muitos âmbitos, né? Tanto vamos dizer assim, da ética geral desse procedimento, quanto dos riscos médicos, propriamente, de ter uma sequela, de ter um problema maior com uma intervenção dessa, que está longe de ser trivial, né? Sim, a gente ainda está engatinhando nessa área. Já houveram erros, enfim, né? Algumas das histórias grosseiras aí da neurologia, o caso HM, entre outros, né? Que foram casos que se fez uma neurocirurgia e acabou dando errado e a pessoa teve sequelas importantes a vida inteira. Mas hoje, né? Falei aqui do exemplo particularmente do toque, existem recomendações e é feito uma cirurgia que é com um bom grau de segurança, claro, para casos muito graves, né? É o tipo de coisa que a gente deixa para Sim, como o trade-off última... ali tem que estar muito claro, né? O Isso, custo-benefício é da alguém que coisa. está perdendo a sua vida e que não, sabe... É o mesmo caso da Basta- epilepsia, da Exatamente. calosotomia, que às vezes é indicada para epilepsia refratária. As pessoas às vezes desconhecem isso, mas epilepsia também, a pessoa pode ter 200 surtos ali Por dia, por não dia, tem vida, assim. e não tem vida, a qualidade de vida vai lá para baixo. A Então, depressão, tudo. tá em refratária, a gente tentou de tudo, então tá indicado aqui fazer uma não só a calosotomia, mas outros procedimentos ali que envolvem, né, a retirada de porções do cérebro que podem estar originando um foco epileptogênico. Essa para toque é singolotomia, eu acho o nome dela. Singolotomia, né? Exatamente. Então, enfim, mas ainda estamos longe, né? Na psicopatologia, hoje a abordagem principal, com algum grau, um grau bom de evidência para muitas coisas,
é medicação e psicoterapia, variando de eficácia, dependendo do transtorno, da medicação, né? Claro. E daí, né, no caso da aproximação com as neurociências, que nós falávamos no início do encontro, um outro problema é sempre resultante das limitações das ferramentas que nós temos para investigar as operações do cérebro. Por exemplo, a gente estava falando da ressonância magnética funcional, que é uma forma de registrar a ativação do cérebro humano durante um certo tempo. Então, o problema é que nós temos limites da forma com que essa imagem é gerada, né? Na verdade, ela não pega ativação neuronal, ela pega mudanças em ativação do perfil hemodinâmico, ou seja, o grau de oxigenação, perfusão, fluxo de sangue no cérebro. Então, nós temos uma medida indireta de ativação cerebral e que torna a investigação de tudo que estiver abaixo dessa fronteira impossível com essa tecnologia. E o problema é que não tem tantas outras alternativas disponíveis para investigar o cérebro humano. Em animais é possível abrir o cérebro e colocar cânulas, colocar eletrodos, sensores e ver o que está disparando. Mas muitas das coisas que a gente vem discutindo no encontro de hoje são tipicamente, particularmente humanas, né? O neocórtex, a relação do neocórtex com o sistema límbico, essas vias, a gente tem uma limitação enorme se a gente quer estabelecer um paralelo com estudos com animais. E no ser humano tem essa limitação importante das tecnologias que geram imagens de cabeça inteira, não invasivas como ressonância, que não pegam ativação neuronal. Então, são fronteiras muito difíceis de serem, em alguns casos, de serem transpostas, né? Como é complicado, né? O cérebro. É. Muito, Então, muito o cérebro complexo. é É muito inacreditável. complexo. É muito complexo. Analisar cada detalhe e fazer qualquer alteração ali mexe com muitas coisas. Ele saudável já é complicado, daí ainda quando você começa a tentar... Aí tem um problema prático, que é o fato da psicopatologia, e aí tu começa a tentar estudar a psicopatologia, mas nem o cérebro saudável direito a gente, assim, a gente ainda tem muita limitação do que a gente sabe, assim, é muito, muito complexo. Tá? Eu acho que algumas coisas que eu tinha anotado aqui para falar ainda, assim, primeiro, de novo, destacar que, obviamente, a psicopatologia, ela é só um elemento que envolve um tratamento psicológico, uma atenção psiquiátrica para uma pessoa, porque, assim, depois que o DSM, principalmente depois do DSM-4, houve um financiamento multibilionário do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos para tentar fomentar o tratamento dos transtornos mentais, para tentar fomentar o tratamento da depressão, do transtorno de pânico. E aí se financiou muita pesquisa em medicação, em psicoterapia para tratar essas patologias. Isso faz sentido, né? Quer dizer, eu tenho uma doença, eu vou financiar para tratar essa doença. Só que isso enviesou muitas vezes os nossos modelos de atenção para focar muito apenas na psicopatologia. De forma que por muito tempo, por exemplo, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, ela tinha uma ênfase forte em tratar as patologias do DSM. Tipo, tinha um manual de TCC para o pânico. Só que é claro que quando chega uma pessoa no meu consultório, ela não é só o pânico, né? Aliás, o pânico é uma partezinha dela e ela tem várias outras coisas que não são psicopatologia. Da vida dela em geral, que ela quer discutir, ela quer melhorar, quer tratar, quer resolver. Exatamente, ela quer pensar sobre seus relacionamentos, sobre a sua vida, sobre sentido, sobre propósito. Relação com o chefe, relação com a família. Hobbies. Isso é importante. As pessoas não chegam na terapia para tratar psicopatologia, exatamente. Ela nem sabe o que é psicopatologia quando ela chega ali para conversar, né? Ela quer tratar os problemas dela e outros problemas que ela vai descobrir. E aí, pior, às vezes ela chega para tratar a depressão. E às vezes uma das coisas mais importantes de tratar a depressão é tu dar atenção para as outras coisas que não a depressão, né? E eu acho isso uma coisa super interessante. Por exemplo, o uso problemático de álcool e drogas. Existe alguma evidência que muitas pessoas que conseguem largar é porque acharam outras atividades muito interessantes e engajantes, tipo, pessoas que começaram a fazer exercício físico mais recorrente. É aquela história dos ratos, aquele experimento famoso dos ratos, ratos, que tem um ambiente rico, tem alternativas, tem contato com outros animais. Isso já foi reproduzido em primatas também. E daí que um rato isolado com ambiente pobre, ele tem uma tendência muito maior a ficar ali buscando
vários tipos de substâncias ali que aumentam a concentração de É, dopamina. E se a gente acha que é uma doença do cérebro, a gente vai ficar focando em tratar o sintoma e a doença. E às vezes o tratamento ele envolve, na verdade, tu olhar para além da da psicopatologia, assim. Eu acho isso E também Fundamental. entra aí Fundamental. uma discussão complexa também, que é se os biomarcadores e onde as investigações são tipicamente conduzidas em psiquiatria, em neurociência do comportamento também, se nós vamos conseguir realmente chegar naquilo que está fundamentalmente preservando ou construindo um quadro que se chama de psicopatológico. Porque muitas vezes, quando a gente olha, será que o cortisol das pessoas está elevado? Será que a concentração de serotonina ou do sistema GABAérgico ou de qualquer outro neurotransmissor, talvez a chave para descrever qualquer uma dessas condições e até provavelmente nunca pode ser reduzida à mera concentração de uma dessas moléculas. Porque, na verdade, é um processo qualitativo que se constrói e que tem a mediação da cognição. Então, se eu não entendo como a pessoa está... A cognição ela não é construída por uma molécula. Ela não é resultado de nenhuma molécula. Ela é o resultado de um sistema inacreditavelmente complexo de travas de transmissão de informações que opera no cérebro, né? O cérebro transmite algumas informações, trava outras e faz cálculos dessa maneira, né? Que nem computador faz, que de uma maneira mais complexa ainda, porque o cérebro funciona de uma maneira que ela é analógica e digital simultaneamente, tá? É diferente de um computador, é mais complexo. Então, talvez nunca se achem os marcadores. É possível, é perfeitamente plausível que não existam esses marcadores na maneira com que a gente procura eles, como moléculas, marcadores de sangue, citocinas, enfim, e tudo mais, porque é uma forma de operação de informações que é diferente. E essa promessa, né, de um entendimento mecanicista, né, essa ideia de que eu vou reduzir a cultura mais ampla para a sociedade, para a família e para o indivíduo, e do indivíduo para o funcionamento do cérebro, o cérebro para a questão das partículas físicas e químicas, e essa ideia de ir reduzindo e que a ciência verdadeira vai ser a ciência do cérebro que vai conseguir prever, que é uma ideia antiga, epistemológica, né? Acho que hoje, e acho que isso é outro ponto importante, assim, a gente não pode falar de psicopatologia sem falar de cérebro, sem falar do indivíduo, cognições, emoções para além do cérebro, sem falar também da cultura ou da família, né? E tem um autor que é o Bronfenbrenner, tem outro que é o Edgar Morin, que são autores que falam um pouco sobre isso, né? Que quando a gente estuda alguns temas, a gente precisa de diferentes níveis de análise. E o cérebro, ele é um nível de análise importante que nos dá insights, que nos dá informações, que nos dá tecnologias, mas eu também não posso ignorar outros níveis de pensamento, de estudo, que também nos informam e que nos dão tecnologias ali para melhorar a vida das pessoas, assim. E cada área de pesquisa enfatiza o nível de análise sobre o qual ela pode agir. Isso. Então, a psiquiatria trabalha com medicações, pode alterar a concentração de certas moléculas, alterar a condução de processos fisiológicos do sistema nervoso. Então, a atenção é dada para um nível de análise, mas ninguém garante que a atenção exclusiva nesse nível de análise seja suficiente para esclarecer a etiologia dos quadros. Provavelmente não é, porque tem coisas que você nem vai te dar conta. Exatamente. Exatamente. E a causa, então, nem se fala. O Sapolsky é uma das pessoas que... O trabalho dele tem muita qualidade, porque ele, de cara, na introdução dos livros dele, ele descreve justamente isso. Quando quer entender a causa do comportamento, não fala de quê? Tem uma causa que é filogenética, obviamente. Nós precisamos olhar para como era o nosso ambiente há milhões de anos atrás, para entender o que veio guardado como informação no genoma. Né? Então, assim, hoje, como é que eu estou me sentindo aqui? Depende de como eu dormi, depende da minha saúde dessa semana, se eu estou bem descansado, se eu estou bem alimentado. Né? O que eu vou falar aqui? Bom, depende de coisas que eu li um pouco antes de vir para cá, das coisas que estão na minha memória um pouco mais recente. A própria memória, ela funciona em níveis diferentes de análise também e de preservação de informações. Né? Então, a complexidade, ela se estende em níveis de análise distintos. Então, a concentração de hormônios na corrente sanguínea também, que é relevante e que pode se movimentar numa amplitude de tempo de semanas, de meses. Sim, e que altera nosso funcionamento. O Sapolsky, ele faz essa divisão, né, de que tipo, olha, tem a história filogenética, daí tem a história de vida que também vai moldando o organismo, daí tem aquilo que aconteceu no dia anterior,
Aí tem o horas, segundos antes, Aí tem hours before, né? Aí tem aquele gatilho imediato que foi, tipo, por exemplo, tu gritar com um cara que te fechou no trânsito, ele tem a ver com uma filogenética, ele tem a ver com uma história de vida, ele tem a ver com se tu dormiu bem ou não, aí ele tem a ver hormônios. com hormônios, ele tem a ver com o gatilho daquele momento, ele tem a ver com as consequências que vai ter. Isso. É muito complexo, né? E também tem outro tópico que é genial também, e que são coisas que muitas vezes na prática, como psicólogo clínico, como clínico, a gente são elementos constitutivos da vida das pessoas e da personalidade das pessoas e que muitas vezes são opacos às nossas ferramentas de investigação. Por exemplo, se eu te perguntar como é que foi a tua vida pré-natal, a vida intrauterina, tu não tem resposta para dar sobre isso. Não tem resposta, não tem introspecção possível sobre a tua constituição genética. Então, a gente atribui muitas vezes as coisas ao que a pessoa é capaz de relatar na memória declarativa biográfica. Só que a verdadeira causa pode estar em outros aspectos completamente opacos ao teu pensamento. Por exemplo, tu não consegue dizer nada sobre o teu DNA, sobre o que aconteceu num período pré-natal, que a evidência que isso é altamente contundente à formação da personalidade é altíssima. Né? Com animais, tu aumenta a concentração de testosterona no ambiente intrauterino, tu já muda o perfil comportamental do animal. Né? Tu muda a forma com que ele reage à testosterona na vida adulta. Certo? Então tem várias outras coisas. A proliferação de neurônios nessa fase da vida é muito intensa. Né? Em poucos dias ali tu dobra o número de neurônios. Então é evidente que aquilo ali vai ter um efeito permanente na formação da personalidade. Sim. Se alguém te perguntar por que tu xingou ele, isso. Tu tem um tempinho pra conversar, né? Tem aquele vídeo da história filogenética, é hormonal, é da história intrauterina, da testosterona. Mas esse é um ponto, né? Porque o teu ofício, ele joga a tua atenção e a tua concentração naquilo que tu é capaz de lidar com as tuas ferramentas. Tem o psiquiatra que vai dar mais atenção para aquilo que é da ordem das alterações moleculares, concentração de neurotransmissores, enfim. Assim como um viés que eu considero um dos mais importantes da psicologia clínica e também na história da psiquiatria, é o viés de atribuir demais a causa dos sintomas, a causa dos transtornos mentais aos eventos biográficos. Né? Porque, eu sou assim, os elementos que eu tenho para pensar sobre por que eu sou assim são os elementos que eu lembro. Foi que minha mãe era crítica. A minha mãe era crítica. Que é claro que tem impacto. Tem um impacto, meu pai sempre me criticou, eu fui super protegido, eu fui muito criticado, só que e as diferenças genéticas, e as diferenças individuais. Então esses vieses, assim, são pesadíssimos na forma com que a gente raciocina. E, então... Vai se somando. Vai se somando e vai, enfim... E eu acho que a gente pegou essa curva só para falar que é claro que a psicopatologia, ela se relaciona com o cérebro, ela se relaciona com a cultura, se relaciona com a história de vida, e ela não é tudo que uma pessoa é, né? Eu acho que isso a gente precisa ter muito em vista quando a gente está num papel de psicoterapeuta, somos 3 psicólogos aqui falando, né? Mas, e o quanto uma formação completa, um olhar completo para o fenômeno, ele envolve olhar para reconhecer que tem diferentes níveis, beber de diferentes fontes, também reconhecendo a nossa limitação, que a minha intervenção, né, eu vou entender muito menos, talvez, de algumas partes bioquímicas do que um psiquiatra, mas talvez eu tenha estudado muito mais partes desenvolvimentais, psicológicas e etc. E como é um tema complexo, assim, né? Só sinalizando, a gente está no final, a gente tem que ir fechando, mas podemos ir fazendo algumas considerações finais. Isso, acho que podemos fazer uma rodada de considerações finais, talvez. Bom, primeiramente, já que a gente está finalizando, eu queria trazer uma coisa aqui, uma informação aqui, um agradecimento, na verdade. Ficamos muito felizes pela tua presença aqui, referência de profissional pra gente e referência também na nossa graduação, nossos estudos. Então, realmente a gente quer te agradecer aqui. E foi muito bom, e é muito bom isso que a gente está trazendo aqui, toda essa conversa. Sempre muito importante trazer essa informação para a galera e para todo mundo entender um pouco mais sobre psicopatologia e psicologia no geral. Porque hoje em dia as pessoas têm muita informação, não entendem muito todos os sintomas, as questões de transtornos mentais, existem muitos. E a gente conseguiu trazer um pouco aqui sobre essa pauta e, novamente, agradeço.
Isso aí. Maravilha, eu só tenho a agradecer também. A sensação que dá é que faltou tempo para eu discutir tudo que eu gostaria aqui nessa mesa hoje. Também acho. Né? Porque a gente foi abrindo coisas, temas que são extensos. Podia falar de evolução, podia falar só de genética comportamental, que eu acho que seria um tema excelente para uma conversa futura nossa. Já ia falar só disso. As diferenças individuais inatas, os vieses que a desconsideração disso como um elemento importante na formação da personalidade pode provocar na profissão. Então tem N temas aqui que a gente poderia explorar, mas foi muito proveitoso e muito contente aqui com essa conversa de hoje. Sim. Agradecer o convite, né? Fiquei bem contente. Eu acho que é um tema super relevante. É um tema quase que inesgotável. Quer dizer, numa graduação de psicologia são disciplinas sobre isso e que mesmo assim só tocam uma superfície de um assunto que é infinitamente complexo. Mas eu acho que tem algumas questões que são muito relevantes que a gente conversou, que é para as pessoas entenderem como que é a lógica de um diagnóstico, que o diagnóstico não é só saber ali uma lista de sintomas, que o diagnóstico ele não é causa para comportamento, como que se construiu o DSM, quais que são suas vantagens, suas limitações, né? Falamos bastante sobre questões da cultura, Então, acho que tem muito conteúdo valioso, né, do que a gente foi conversando. Então, agradecer. Gostei bastante da conversa e é isso aí. Tem muitas pautas que a gente não trouxe. Se a gente for ver, cada transtorno dá para conversar por muito tempo. Isso, dá para falar um dia só sobre ansiedade social, só sobre depressão, Exato, né? exato. Mas também é válido trazer aqui que a psicoterapia também vai para além do diagnóstico e só. Sobre relações humanas também, sobre muito mais do que isso. Isso, psicopatologia é uma parte, né? É uma parte. Então, perfeito. Tá. Pessoal, só tenho a agradecer também a quem acompanhou o episódio até o final. É um prazer também contar com a audiência de vocês e para nós sempre vai ser um prazer falar sobre psicopatologia, trazer um conteúdo sério, um conteúdo fundamentado na pesquisa científica. E, professor Tarso, se quiser, com certeza já fica o convite para o futuro participar de mais uma conversa. De repente a gente pode especificar ainda mais um tópico, falar só de evolução ou só de genética do comportamento. Para nós vai ser um prazer enorme. Até mais, pessoal.